Então, na aula de hoje, a gente vai estudar um pouco sobre resposta ao degrau e fazer uma pequena introdução às representações de Fourier. Então, hoje vai ser a aula que a gente vai começar a, de fato, trabalhar com Fourier. Mas, antes disso, a gente vai falar um pouco sobre resposta ao degrau. Em aulas anteriores, a gente falou sobre resposta ao impulso. Vocês vão lembrar sobre isso, eu comentei bastante sobre resposta ao impulso. Então, como é que eu represento um sistema do tipo LTI? Eu pego ele, se ele for a LTI, eu obtenho a resposta ao impulso dele, e a partir da resposta ao impulso desse sistema, eu consigo, então, obter qualquer saída para uma entrada arbitrária. Então, se eu tiver a resposta ao impulso daquele sistema e eu executar uma operação de convolução, então, se eu convoluir uma entrada arbitrária qualquer, com a minha resposta ao impulso do meu sistema LTI, eu vou conseguir, então, representar o meu sistema e obter a saída. No fim das contas, é isso. A convolução é essa operação que eu vou realizar sobre uma entrada arbitrária qualquer, que pode ser um seno, um sinal quadrado, um sinal integral, qualquer sinal. Se eu convoluir ela com a minha resposta ao impulso, então eu vou obter a minha saída, certo? Beleza. Até aí, tudo bem. Então, resumindo, né, a gente falou de resposta ao impulso. A ferramenta matemática que a gente pode usar, isso aqui é uma revisãozinha rápida, né? Então, a ferramenta que a gente pode usar para obter a resposta desse sistema LTI é uma entrada arbitrária. Então, vai ser, se o sistema for discreto, é a soma de convolução, e se o sistema for contínuo, é a integral de convolução, certo? Então, é importante, a gente tem as aulas no AVA lá, tem os videozinhos explicativos de todas as aulas, vocês podem assistir e tal, podem mandar dúvidas se tiverem. Terei o maior prazer de tentar resolver as dúvidas. Mas, bom, a gente vai falar rapidamente sobre os que a gente chama de sistemas interconectados. Então, no fim das contas, às vezes a gente pode ter vários sistemas, às vezes mais simples, que eles são interconectados de alguma forma. Então, as duas formas mais básicas de interconectar é o que a gente vai chamar de paralelo e em cascata. Então, paralelo, eu tenho um sistema, por exemplo, H1 ali, que executa uma operação sobre aquele sinal. Eu tenho um sistema H2, que executa uma operação sobre o sinal de entrada, aqui o meu impulso. E eu vou obter lá, então, a saída pode ser a soma desses dois, ou pode ser uma outra operação matemática qualquer sobre esses dois. E eu posso fazer essa mesma coisa, né, em cascata. Toda vez que eu coloco em cascata, então eu tenho o meu sistema 1 e depois o sistema 2, no fim das contas, a resposta ao impulso do sistema completo é a convolução da resposta ao impulso 1 pela resposta ao impulso 2. Naquele lá, não é a convolução, é, no caso específico, a soma, né? Inclusive mostrado pelo operador somatório. Então, posso representar o sistema interconectado através de operações matemáticas, no fim das contas, é isso. Como a operação de convolução ela respeita várias propriedades matemáticas, a gente pode trabalhar com elas, ou seja, fazer a convolução das partes, depois fazer a operação, etc. Mas, bom, só para vocês terem uma ideia, o livro ele fala bastante sobre essas operações. Eu acho que não é tão importante, mas aqui tem um exemplinho, certo? Esse é o exemplo do livro do Hayek, que ele chama exemplo 2.10, certo? Esse exemplo, o que acontece nesse exemplo? Então, ele assume que tu tem uma entrada qualquer e tu quer obter a saída daquele sistema. O meu sistema, então, ele vai ser representado por vários subsistemas, certo? Nesse caso, então, a gente tem o H1, o H2, o H3 e o H4. A gente viu que esse H pode ser a resposta ao impulso. Então, pode representar um sistema LTI por meio da sua resposta ao impulso, que nada mais são do que funções matemáticas que vão representar esse comportamento do sistema. E aí, eu posso ter uma representação desse tipo. É bastante comum em engenharia a gente ter uns sistemas complexos representados por vários subsistemas, com as suas ligações, vamos chamar assim, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem o H1 e o H2, aí o H3 e o H4. Tudo que a gente tem que entender é como é que eles se relacionam. Se eles estão em paralelo
E, normalmente, depois de um paralelo, a gente tem uma soma, né? Então, esse operador aqui que o livro usa é o operador soma. Inclusive, o Hayek ele traz esse modo de mostrar o diagrama, que ele coloca um sinalzinho de mais e menos. Então, ele mostra que o H1 está somando e que o H2 também está somando. Então, o H1 soma com o H2. Mas ali naquele operador ali mais para o lado, ele mostra que o que vem de cima está somando, mas o que vem de baixo está diminuindo. Então, não chega a ser um operador soma. É como se ele invertesse o sinal. Mas, no fim das contas, o que a gente tem? A gente tem o H1 e o H2 que estão somando, e aí eles estão em cascata com o H3. O que significa que eles estão em cascata com o H3? Que a operação que a gente vai ter ali é H1 mais H2 convoluído com o H3. E aí, no final, ainda a gente vai diminuir o H4, porque a gente está com o H3, a saída do H3 somando e diminuindo o H4. É bem intuitivo, não tem nenhum grande mistério, mas o livro destaca bastante e isso pode causar alguma confusão, assim, no sentido de entender exatamente o que está acontecendo. E aí ele mostra, inclusive, quais são as funções aqui de cada um deles, e aí ele vai executar as funções sobre essas operações. Ele mostra, né? Está muito fácil de ver, mas ele mostra que a resposta ao impulso do sistema vai ser o H1 mais o H2, aqui, H1 mais H2, convoluído com H3, menos o H4. Então, está numa resolução que eu não estou na minha vista aqui, mas é isso que ele está mostrando, certo? E aí a gente pode executar essas várias operações, é isso que, no fim das contas, o livro mostra. Então, o H1 mais H2 vai ser, lembrando, né? Lá em cima eu botei lá, então o H1 é U de N, está aqui, e o H2 é U de N mais 2, menos U de N. Esse cancela com esse, que é o mesmo, vai sobrar o U de N mais 2. Isso é o H1, H2. Então, o que ele chamou essa parte central ali. Depois, ele vai fazer o H1, H2 e H3. Ele vai fazer, de fato, o degrau aqui na N mais 2, convoluído por um degrau na N menos 2, que é o H3. Ó, degrau na N menos 2. Ó. Isso, o que vai acontecer? Isso, no fim das contas, é um degrau na N. Certo? Então, a gente poderia executar essa operação aqui, mas ele está mostrando que é um na N. E aí, para fazer tudo isso, no fim das contas, a gente já sabe que o H1, H2, H3 é o U na N e o H4 estava lá, é alfa na N, U na N. Então, dá para colocar o alfa em evidência, aqui vai ficar 1 menos alfa na N vezes integral. Pronto. Isso é a resposta ao impulso. Basicamente, algum algebrismo, mas o que é importante mesmo desse exercício que o Hayek mostra lá no livro é a gente olhar esse gráfico aqui e minimamente entender o que ele está fazendo. Certo? Entender que o que está em paralelo vai realizar uma operação de soma, de diminuição ali, e o que está em série, vamos dizer, um depois do outro, é uma operação de convolução, que é o que a gente chamou aqui no slide anterior de cascata. Certo? Então, queria passar bem rapidinho só por esse exercício, porque ele não é, que eu vou chamar de nada muito importante, muito relevante, mas é uma forma bastante comum da gente ter esses sistemas representados em engenharia. Em várias outras disciplinas que usam direta ou indiretamente esses conceitos de sinais, eles aparecem nessa forma de diagrama e tal. O livro do Hayek, o Hayek ele é um autor que ele tem origem na engenharia de telecomunicações, na área de sinais e sistemas. Eu falei lá na primeira aula, ela surge fortemente na área de telecomunicações, de comunicação de dados, comunicação de ondas, etc. Né? Então, no fim das contas, esses diagramas são muito comuns na área de telecom, então ele sempre traz essa coisa dos diagramas. Então, se vocês pegarem o livro, não vão entender nada, vai entender porque, na verdade, o que ele está mostrando ali é que tem algumas operações sendo realizadas, operações matemáticas. Bom, que mais? A gente falou, algumas aulas atrás, sobre sistemas e algumas propriedades dos sistemas. Então, a gente falou sobre estabilidade, a gente falou sobre ser causal ou não causal, tem memória, não tem memória, e outras coisas que a gente acabou falando lá atrás. Agora, como a gente sabe que um sistema LTI ele pode ser representado por meio de uma resposta ao impulso, e a resposta ao impulso, o que é? Nada mais é que uma função matemática.
Tem uma funçãozinha lá que o H, né? A gente costuma chamar a resposta impulso de H, mas esse H ele é uma função matemática ali que eu vou fazer operações com ele. E aí, olhando mais especificamente para essa função matemática, que é a resposta ao impulso, eu posso entender o comportamento desse sistema. Eu consigo entender se de fato ele tem memória, se ele é causal, se ele é estável, se ele é invertível, etc. Então, a gente vai dar uma passadinha rápida nessas propriedades. Então, está ali a equação básica da convolução, né? Saída, dado uma resposta ao impulso convoluída por um x de n. Então, se o sistema for sem memória, significa que ele só depende do tempo atual, certo? Ele não olha, ele não tem memória. Então, significa que, basicamente, ele é um impulso. Essa é a conclusão que a gente chega. Porque se ele tiver memória, se ele olhar o passado, ou seja, se ele for uma função maior, eu vou ter que olhar o passado do sinal para entender o futuro, quando eu fizer aquelas operações de convolução. Então, a resposta ao impulso de um sistema sem memória é uma constante multiplicada por um impulso, certo? No fim das contas, essa é a consequência disso. Se o meu sistema, a minha resposta ao impulso que representa o sistema, ela for diferente do impulso multiplicado por uma constante, isso significa necessariamente que ele vai ter memória. Certo? Então, a questão de ser causal, lembrando que é ser causal, que ele depende só do presente e do passado. Ele não depende de um futuro que a gente nunca sabe, né? Então, no fim das contas, ele depende só do x na n, do x na n menos 1 e assim por diante. Então, no fim das contas, que consequência isso tem? A gente pensando, né, na resposta ao impulso, desculpa, na convolução aqui, isso vai ter uma consequência que, de fato, o sinal ele vai ter que. Ele só pode ser gerado de 0 a mais infinito. Se ele tiver componentes aqui do 0 para baixo, ou seja, do 0 para o menos infinito, significa que ele não é causal. Ele é causal só se ele começar no 0 e for adiante. Se ele tiver valores na parte negativa do tempo, né, significa que a consequência disso é que ele precisa olhar o futuro do sinal. Essa é basicamente a consequência. Ou seja, tu precisa ter um sinal meio completo para poder descobrir qual é a resposta do sistema. Tu não pode só olhar ele agora e o que passou para poder estimar o futuro. Tu precisa também saber o que vai acontecer lá na frente. E isso tu só consegue depois das coisas acontecerem, porque tu não consegue andar o tempo para frente. Então, só artificialmente, ou seja, tu armazena aqueles dados e depois tu analisa. Então, no fim das contas, as consequências é que a resposta ao impulso ela tem que valer 0 para tempos menor que 0, né? Então, quando o K for menor que 0, quando o tal for menor que 0, a consequência disso é que ele tem que começar a minha resposta ao impulso. Se ela começar de 0 a mais infinito, tiver valores ali, ok. Se ela tiver valores na parte negativa, significa que ele é não causal, certo? Ou seja, a gente precisa olhar o futuro do sinal. O conceito de estabilidade, a gente falou, sempre mostra aquela história da ponte lá e tal, que começa a oscilar e tal, e cai. A gente tem o exemplo do helicóptero, que é um sistema não estável. Então, o helicóptero, se eu desligar os motores e deixar ele no ar, o que acontece? Ele pumba, cai. Então, ele naturalmente é um sistema instável, certo? Ele fica estável porque tem um piloto do helicóptero lá o tempo todo, pilotando e ajustando ele para que ele viva numa zona estável. Mas ele é um sistema instável, né? Então, no fim das contas, um sistema LTI estável, né? Então, ele tem basicamente, para uma entrada limitada, ele vai ter uma saída limitada. Isso a gente já falou em outras aulas, mas qual é a consequência prática disso agora, quando a gente estuda a resposta ao impulso? É que a integral, ou somatório da resposta ao impulso, ele tem que ser menor que infinito. Ou seja, se a minha resposta ao impulso tem uma área sobre a curva infinita, significa que aquele sistema ele é instável. Se a área sobre a curva, pensando na integral, ou se o somatório dos valores for menor que infinito, for um valor finito, pode ser muito grande, mas se ele for finito, o sistema ele é estável, certo? Ele tem estabilidade. Essa é uma consequência bastante importante.
Certo? Então, a entrada limitada, aquilo que a gente falou lá umas aulas atrás, então, se a entrada for limitada, a saída tem que ser limitada, significa que, se eu botar um valor que ele é limitado, ele é menor que infinito, a saída tem que se comportar de maneira ok, ou seja, não pode a velocidade ir para o infinito, por exemplo, de uma máquina e a máquina estourar. A máquina, essas máquinas com motores elétricos, por exemplo, são naturalmente estáveis. Se tu desligar ele gira e para, né? Se ele começasse a aumentar a velocidade lá, eu desliguei ele, começasse a aumentar a velocidade até explodir, ele seria instável. A gente pode entender isso. Fisicamente, vocês podem pensar, pô, mas isso não faz muito sentido, professor. Isso faz sentido em vários sistemas reais, assim. Se tem o helicóptero, né? Mas tem a moto também, a moto é um sistema instável. A gente pode pensar num monte de sistema instável. Significa que se chama moto parada, ela até tem um ponto de estabilidade, que é aquele ponto em que ela fica alinhadinha. Assim, se ela der uma inclinadinha, já era. Qual é a tendência ela inclinar? Ela cair cada vez mais, porque tem a gravidade atuando, né? O mesmo vale para o helicóptero. Então, a gravidade é uma força bastante útil na Terra, mas ela causa instabilidade em vários sistemas, né? Mesmo um avião é um sistema mais estável, mas se tu parar um avião no ar, o que ele faz? Pumba, ele cai, né? Ele precisa ter uma velocidade, o que eles chamam de stall, né? Ele precisa, se ele perde essa velocidade mínima que gera as forças de sustentações para ele ficar parado no ar, né? Voando, ele cai. Então, no fim das contas, ele também é um sistema instável. Ah, professor, mas por que o ser humano usa sistemas instáveis? É um negócio perigoso, né? Então, porque a gente aprendeu que se a gente controlar essa instabilidade, eu vou criar um novo sistema que ele é estável. Ou seja, se eu tiver um bom piloto em cima de uma moto, o sistema ele vira estável. Eu vou e volto de casa sem problema nenhum. Né? Tudo bem que tem aquela situação que a pista está escorregadia, choveu, não sei o que e tal, pô, a coisa tem areia, a areia vai criar mais instabilidade e tal. A gente pode imaginar esse contexto. Mas, no fim das contas, o que um sistema de controle, vocês vão aprender muito isso lá na disciplina de sistema de controle, para o controle avançado, é que o controle que a gente chama, na verdade, é um sistema que a gente incorpora ao sistema mecânico. E aí, quando tu olha o sistema como um todo, tu olha o sistema mecânico, a moto, e mais o sistema de controle, que aí pode ser tanto um controle humano, quanto um controle automático, né? Um controlador, que a gente chama. E aí, essa junção de sistemas, ela vira estável. Então, o sistema ele fica útil. Certo? Se o operador for ruim, vai dar problema. E se o controle que foi planejado para lá for ruim também, vai dar problema. Então, o pessoal estuda muito teoria de controle, que é isso, para garantir a estabilidade do sistema. Ou seja, a junção do controle mais o sistema mecânico pode ser instável, e muitas vezes tem que virar um sistema que ele é estável. Tem que garantir que aquele negócio vai funcionar. E para todos os casos, não adianta garantir que algumas situações ali e tal vai funcionar ou não vai. Um helicóptero, por exemplo, é sempre muito difícil de garantir uma estabilidade dele. Ele está sempre funcionando ali por sorte, entre aspas, né? Por sorte. É agora. Vai cair o prédio. Bom, vamos lá. Então, os Redefbots são bravos, né? Os Redefbots estão tocando martelo, eu acho. Trabalhando. Podia ter estado uma palhaça para enxergar tudo. Bom, então, vamos pensar aqui no último conceito que eu vou falar, que é a invertibilidade, né? Então, caraca, o negócio está tremendo. Dá uma palavrinha para a turma aí, pô. Vamos tratar de aula. Então, o sistema será invertível, né? Se uma entrada do sistema, ela pode ser recuperada na saída. Ou seja, eu tenho uma entrada, eu tenho um sistema que a gente já viu, uma resposta a impulso, um sistema H, gera uma saída. Se eu tiver um sistema INV aqui, um H-INV, se ele for possível de ser obtido, eu vou ter uma entrada Y para esse sistema invertido e vou ter a saída X. A gente chama esse processo de convolução, e a consequência é que se eu pegar o sinal H de N e convoluir para o H inverso aqui, a resposta vai ser um impulso. Certo? Então, no fim das contas, essa é uma definição, mas ela não nos garante que vai existir inversa. Esse algoritmo para achar inversa, ele não é muito trivial, e tem uma porção de gente que estuda isso.
tem um negócio que chama-se de problemas inversos dentro da matemática, não sei se vocês ouviram falar sobre isso, mas tem toda uma área de pesquisa dentro da matemática que é de problemas inversos, que é entender quais funções têm inversas, etc. Bom, isso está fora, completamente fora do nosso escopo aqui. Mas a moral da história é essa. Então, se o sistema for sem memória, ele é de fato impulso. Se ele for causal, ele só tem valores para tempos positivos. Se ele for estável, a área sobre a curva é menor que infinito, ou o somatório dos valores do H da resposta ao impulso é menor que infinito. E se ele for inversível, tem uma função H inversa aqui, que convoluída pelo H, vai dar o impulso. Certo? Então, essas são algumas propriedades. E aí, vem talvez aí o último conteúdo, antes de entrar em Fourier, que é a resposta ao degrau. Resposta ao degrau, vocês vão ouvir muito falar em controle. Eu vou falar bem rapidamente aqui, só para vocês ligarem os dois conceitos que a gente está estudando, porque, na prática, a gente fala pouco de resposta ao impulso. Por quê, pessoal? Porque vocês viram que a definição de impulso no tempo contínuo, que é o mundo real, ela é bem sensível. Na verdade, é um sinal que tem a integral 1 e que está em torno de 0. É um negócio que, cara, pensa que tem que ligar e desligar uma chave. A impulso, no fim das contas, é isso. Eu ligar e desligar, o quão rápido eu vou ter que desligar, o quão... achar esse tempo é muito difícil. Então, o que se faz na prática é o que a gente chama de resposta ao impulso. O que a gente viu? A gente viu que a integral do impulso é o degrau. Eles têm essa relação, impulso e degrau. E o que é o degrau? O degrau é o negócio que está desligado, no tempo zero, tu liga e fica ligado para sempre. Isso é o degrau. Certo? O degrau é isso. Então, é a chave da lâmpada aqui. Tu aperta ali, ficou ligado e pronto. Óbvio, pode chegar lá em algum momento e desligar. Mas esquece essa parte. Considera que ele vai estar ligado tempo infinito. Sobre o ponto de vista teórico, isso faz sentido. Então, peguei uma chave e liguei. Então, é como se eu pegasse uma máquina elétrica. O que acontece com a máquina elétrica? Ela está lá desligada, paradinha, sua inércia toda lá. Eu venho e aperto o botão. Aquele motor começa a girar, acelera, e aí ele entra na sua operação de velocidade lá definida lá e tal. Beleza. Então, a resposta ao degrau é algo mais prático. É tipo, eu ligo e vejo esse comportamento da máquina. Essa resposta ao degrau, vocês estão entendendo o que é a resposta ao degrau? Tem uma máquina, ela está parada, eu vou e ligo a tomada dela. Aí ela começa a girar e ela vai ter uma inércia. Ela começa parada e começa a acelerar e entra no regime permanente de operação. Esse comportamento, se a gente analisar a resposta ao degrau, isso em controle, vocês vão ver aos montes lá, então eu nem vou me aprofundar muito, mas sobre o ponto de vista prático, a resposta ao degrau é muito mais útil que a resposta ao impulso. Certo, pessoal? Bom, matematicamente, se o degrau é a integral do impulso, eu consigo representar matematicamente e mostrar o comportamento, né? Então, a gente vai chamar a resposta ao degrau de S, a resposta ao impulso a gente chamava de H. Se vocês virem S é a resposta ao degrau, H é a resposta ao impulso. No fim das contas, a gente pode fazer alguns algebrismos nessa história, mas como é que eu obtenho a resposta ao degrau? A mesma história. A resposta ao degrau é igual à resposta ao impulso do sistema, convoluído pela a entrada sinal degrau. Então, com isso, eu consigo obter, inclusive, a minha resposta ao impulso. Ou seja, sobre o ponto de vista prático, eu obtenho a resposta ao degrau, mas matematicamente é mais fácil lidar com a resposta ao impulso. Certo? E aí, o que eu faço? Se eu derivar a resposta ao impulso, eu vou obter a resposta, na verdade, a resposta ao degrau é a integral da resposta ao impulso. Se eu fizer a resposta ao impulso, eu derivo a resposta ao degrau. Certo? Bom, beleza. Só para a gente garantir essa coisa. Então, resposta ao degrau é igual à integral das respostas ao impulso. Das contas é isso. Certo? E aí, a gente tem isso aqui. Então, essa operação ela é intercambiável. A derivada está para a integral, assim como a resposta ao degrau está para a resposta ao impulso. Então, resposta ao degrau é a integral da resposta ao impulso e a resposta ao impulso é a derivada da resposta ao degrau. Então, se eu derivar a resposta ao degrau, eu obtenho a resposta ao impulso. E com a resposta ao impulso, o que eu faço, professor? Com a convolução e mais a resposta ao impulso, eu
estou com um time ganho aqui, consigo obter qualquer saída para qualquer entrada, consigo modelar o meu sistema. É uma das formas da gente modelar o sistema. Certo? Pensando em tempo discreto, a coisa fica ainda mais fácil, né? Então, se eu fizer a diferença das respostas ao degraus aqui, da resposta ao degrau, vamos ter a resposta ao degrau. Certo? Beleza. Aqui tem um exemplo um pouquinho mais prático. Isso aqui está no livro, eu não vou lembrar exatamente qual é, não anotei aqui. Normalmente eu anoto qual é o exemplo do Hayek. Esse aqui eu não lembro se é um exemplo do Hayek ou se é um exercício do Hayek. Mas vamos considerar um circuito do tipo RC, que se estuda lá em circuitos. Também, como eu falei, essa disciplina é uma disciplina de base. Eu vou até trazer alguns exemplos práticos de diversas disciplinas aí que a gente vê ao longo do curso, mas o foco aqui é nos conceitos, certo, pessoal? Foco nos conceitos. Então, temos um sistema do tipo RC ali, uma fonte de corrente, uma fonte de tensão, uma corrente que circula naquele sistema, e aqui eu já estou contando para vocês qual é a resposta ao impulso. Está ali, a resposta ao impulso é aquela. Como é que eu obtenho a resposta ao degrau? Eu integro esse negócio. Então, basicamente, o que o livro faz é integro essa curva aqui, faço a integral, constante sai para fora da integral, 1 sobre RC é uma constante. O que eu vou ter é a exponencial de menos TRC. Qual é a vantagem da exponencial? Eu falei isso umas aulas atrás. Qual é a integral da exponencial? É a própria exponencial, e a derivada da exponencial é exponencial também. Óbvio que tem alguns detalhezinhos. Então, se for exponencial de AX, vai ficar exponencial de AX sobre A. Tem uns detalhezinhos das constantes que estão lá no exponencial e tal. Mas, em geral, o grosso é isso. Eu tenho exponencial, integrando a exponencial vira exponencial, e seu derivado é a mesma coisa. Então, no fim das contas, esse sistema sempre vai aparecer exponenciais. Isso é uma parte legal. Isso tem a ver com a física do mundo, tem a ver com como o universo foi construído, vamos assumir assim, assumindo que ele foi construído. Mas muita coisa tem essa característica exponencial. Sistemas físicos, elétricos, a maioria dos sistemas elétricos também são físicos, né? Mas sistemas mecânicos, muitos têm um comportamento exponencial. No fim das contas, aqui está a resposta ao degrau, então, a resposta ao degrau 1 sobre E, né, menos TRC. Aí vocês podem pensar, professor, como é que... Qual é o desafio aqui? O desafio é entender como é que isso aqui surgiu, né? Da onde vem isso aqui? Obter aquilo ali, né? Então, óbvio que a gente tem mecanismos matemáticos para isso, e as ferramentas matemáticas que a gente tem para obter isso aqui, inclusive, é o que a gente vai estudar agora para frente, que é a transformada de Laplace, é a transformada de Fourier. Mas, por hora, vamos deixar assim, experimentalmente, dá para obter também, né? Fazendo experimentos, como eu falei para vocês. Nem sempre o sistema vai ser tão simples quanto aquele ali, que a gente já conhece toda a física que está por trás, na eletricidade, na elétrica, mas, bueno, segue o baile. Então, tem um scriptzinho também lá no MATLAB para gerar e tal. O que esse script vai mostrar? Basicamente, essa curva, certo? Então, o scriptzinho está lá no alto, vocês podem rodar, não vou perder tanto tempo nisso, mas ele vai mostrar sempre uma coisa mais ou menos assim. O que é o azul? O azul é a minha entrada. Qual é a entrada da minha resposta ao impulso que eu quero obter? É o degrau. Então, está aqui o meu degrau em azul. Ele valia 0, 0 ele passou a valer 1 e foi-se embora. E em vermelho está a resposta ao degrau. Como é que é a resposta ao degrau? Geralmente tem esse comportamento. Ela demora um pouco. Dependendo do sistema, se tem mais ou menos inércia, né? Demora mais ou demora menos, ele é mais rápido, mais lento. E, inclusive, quando a gente faz sistemas de controle lá, vocês vão aprender que a gente tem alguns parâmetros, que é o tempo de amortização, que é quando, de fato, ele se aproxima e tudo mais. A partir disso, a gente define os parâmetros do controlador que eu quero. Se eu quero um controlador que ele é mais agressivo, ou seja, ele é mais rápido, qual é a consequência disso? Geralmente, eu vou gerar oscilação em torno da base, ou seja, a tendência é como se eu acelerasse tanto que tu passa do ponto. E aí, depois tu volta. Então, em vez de ter um comportamento assim mais bonitinho, que ele vai lá, ele quer encostar no 1, ele vai lá e encosta no 1, ele oscila em torno da referência lá que a gente chama, que é, no caso, o degrau, etc. Mas isso dá lá em controle, eu não vou adiantar muito essa história agora, mas vocês vão ver que essas coisas elas vão se ligar, certo? Resposta ao degrau vai aparecer 1000 vezes lá em controle. Buenas. Então, encerrando esse conceito todo que a gente estava falando, essa parte, né,
No livro é como se eu fechasse um capítulo do livro. Então, fechando o capítulo de resposta dos sistemas LTI, resposta contínua e discreta dos sistemas LTI, que eu acho que é como ele chama essa questão toda de convolução, resposta ao impulso e resposta ao degrau. Agora a gente vai passar para o que a gente chama de representações de Fourier, certo? No livro isso vira um outro capítulo lá desse negócio. Devo admitir que, diferentemente dessa parte mais inicial, que eu gosto bastante do livro, eu gosto um pouquinho menos do livro. Não porque ele não seja bom, ele de fato é bom. Eu acho que muitas vezes ele não é amigável. Mas o fato de ser amigável quando a gente fala de cálculo e matemática é um negócio muito relativo, certo? Mas, bom, então vamos falar das representações de Fourier agora. Então, o Fourier, que morreu em 1830, então agora vai completar 300 anos da morte dele, daqui a 5, então faz 295 que ele morreu. É isso? 300. Mas ele é 1800. 1800, 1900. Não. Não, Vai fechar 200. Vai fechar 200. Fechar 200. 200. Vamos lá. Vamos lá. 200 anos. 200 anos. Que ele morreu. Que ele nasceu, ó, faz um tempinho a mais. E ele morreu com 78 anos. Morreu velho, então. Para aquela época, né? Naquela época o pessoal morria cedo. Mas, bom, o que ele estudou, né? Então, ele estudou vários conceitos, mas nessa época era uma época assim que o pessoal meio que trabalhava meio sozinho, né? Era uma época que o mundo não era tão conectado quanto é hoje. Na verdade, era infinitamente menos conectado do que é hoje. E ele estudou, né, que um sinal, na verdade, isso era um conceito que já se conhecia na época, mas ele estudou que um sinal ou um sistema, a gente viu que um sinal, um sistema, se a gente pensar em resposta ao impulso, a coisa acaba virando quase que uma só, os dois são como se fossem funções matemáticas, ele pode ser representada como uma sobreposição de senoides complexas, certo? Então, se um sinal for aplicado, se eu pegar e aplicar, então, ele diz que um sinal pode ser decomposto em uma soma de senos. Vamos assumir assim. Senos e cossenos, no fim das contas, para a gente vai ser quase que a mesma coisa, porque a gente tem uma relação matemática que relaciona o seno com o cosseno. Então, é como se eu somasse senos, vários senos, eu consigo representar qualquer sinal. Então, se um sinal desse tipo, né, vários senos ponderados, então, pesados não é que ele é gordo. Pesados é porque ele tem vários coeficientes multiplicando, né? Ele tem pesos. Então, se eu aplicar isso no sistema LTI, a saída também vai ser uma soma ponderada de vários senos, ou cossenos, dependendo de como a gente olhar. E cada elemento, né, cada senoide, cada seno desses, ele tem o quê? Ele tem uma frequência. Basicamente, o seno, né, que está dentro, a parte do seno lá, WT mais φ. O W é a frequência, o φ é a fase. A fase é o quanto ele está deslocado, mas o que é importante é o W, que é o ômega minúsculo lá, que parece um W, mas que no fim é a frequência daquele negócio. Então, cada elemento dessa sobreposição vai corresponder a uma senoide complexa e o peso associado, né, vai dizer o quanto aquela frequência contribui para o meu sinal de saída. Então, no fim das contas, a resposta de um sistema LTI, sempre o LTI ali para ser o nosso ponto de atenção. A uma entrada dessas senoidais, né, equivale ao comportamento do sistema em termos da sua resposta em frequência. Então, esse conceito ele é muito importante. Então, é como se eu pegasse tudo no tempo. Então, todo sinal que a gente olha, ele tem o eixozinho de baixo, é o tempo. Então, tempo 0, tempo 1, tempo 2 e tal. É como se eu começasse a olhar sobre uma outra ótica, que não é mais o tempo, e sim a frequência. Qual a diferença de tempo e frequência? A frequência, ela depende do tempo. A frequência, ela é o número de repetições por tempo, né? A frequência tem a ver com essa coisa de repetições. Então, quando eu represento
um sinal por meio dessa decomposição de senos, no fim, o que eu estou tornando isso é ele numa soma de diferentes frequências. E quando a gente usa isso para um sistema, eu saio do que a gente chamou de resposta ao impulso, resposta ao degrau, e eu começo a olhar um sistema pela sua resposta em frequência. Certo? O que é, intuitivamente, o que é a resposta em frequência? É o quanto aquele sistema responde a algumas vibrações, algumas frequências. Então, todo sistema tem a sua resposta em frequência natural, etc. Tem um monte de coisa que a gente aprende, acho que tem física, essas coisas. Mas a moral da história é eu entender como, para uma dada frequência, aquele sistema responde. Esse estudo, então, utilizando representação senoidal, é o que a gente chama de análise de Fourier. Ele é uma homenagem, então, ao Fourier, que estudou isso, mas ele não foi o único. Outras pessoas estudaram e contribuíram com essa coisa que a gente chama de análise de frequência. Então, se a gente olhar, então isso aqui vem lá do livro do Hayek ainda. Então, olhando o sistema, né? Olhando esse meu sistema aqui, então a saída do sistema é o quê? É a convolução da entrada pela resposta ao impulso. A convolução, o que é? É o somatório de K de menos infinito a mais infinito, de H de K, X de N menos K. Bom, isso aqui é a definição lá do que a gente viu de convolução. Se a gente considerar que a minha entrada, vocês estão vendo a entrada aqui, X de N menos K, se aquilo for uma senoide complexa. Então, uma senoide complexa, na verdade, é isso aqui. É E na J ômega, nesse caso tem o N menos K aqui, que tem a ver com o tempo, né? Então, esse J ômega, o que é? O J é o número complexo e o ômega é a frequência, certo? Isso veio lá daquela propriedade que eu... Deu um branco agora. Mas, bom, a gente consegue relacionar senos e cossenos com exponenciais por meio da relação de Euler, certo? A relação de Euler permite que eu tenha senos e cossenos relacionados com exponencial. Então, exponencial de J ômega é igual a cosseno de ômega mais J seno de ômega. Isso é a relação de Euler, certo? Pela relação de Euler, eu consigo dizer que isso aqui é uma senoide. Por mais que a gente olhe aquilo e diz, pô, professor, isso aqui é um exponencial, pela relação de Euler, a gente vai chamar isso de exponencial. Exponencial complexa, porque vai ser o J ali, certo? Então, ali está a minha senoidal complexa, na verdade. Essa senoidal complexa vai ser o sinal de entrada. Tudo bem? Até aí tudo bem. Se a gente for simplificando esse negócio, certo? Eu posso decompor esse exponencial na J ômega N menos K. O exponencial... Aqui estão me prejudicando. Exponencial... Hoje que eu estou buscando tudo fora. Hoje que elas vão. Ó, essa não. Então, exponencial de J ômega na N menos K, isso é igual a exponencial de J ômega na N sobre a exponencial de J ômega na K. Faz sentido isso para vocês? O que acontece aqui? A gente pode imaginar isso aqui como sendo a exponencial na J ômega E, J ômega na N, isso entre parênteses, né? J ômega na K. Certo? Multipliquei esses caras aqui, esse por esse, e esse por aquele, vai ter um menuzinho aqui. Uma operação em cima de uma exponencial equivale a uma divisão aqui. Então, esse menos aqui é como se eu fizesse 1 sobre e tal, aquela história toda da propriedade das exponenciais. No fim das contas, é isso aqui que eu vou ter. Certo? É como se eu dividisse o que depende de K e o que depende de M. O que depende de M, no contexto de um somatório que está em função de quem? De K. O que depende de N é uma constante. Certo? Se ela é uma constante, eu posso tirar para fora do somatório, posso tirar para fora da integral, aquela história toda. Então, posso tirar para fora, o E na J ômega fica aqui fora, vocês estão vendo?
ele ficou separado. Sobrou aqui dentro, foi o H de K exponencial de J na ômega K. Se eu chamar isso aqui de um H, né? Isso aqui pode ser um H na J ômega lá, e eu vou ter esse exponencial por fora. Vocês estão vendo aqui? E o H na E na J vai ser esse carinho aqui. Até aí tudo bem. Vai ser aquele carinho ali, aquele somatório de K em menos infinito. Então, isso mostra, olha bem, pessoal, essa aqui é a sacada do negócio. Se eu tiver uma exponencial complexa, que na verdade é uma senoidal complexa, né? A gente viu que uma exponencial, pela propriedade de Euler lá, a relação de Euler, ela pode virar uma senos e cossenos, mas por hora vocês olhem como uma exponencial, mas vocês podem imaginar como sendo um monte de seno e cosseno. Esse cara aqui, se eu aplicar no sistema H, qual vai ser a saída? Vai ser esse cara aqui. H, E na J ômega, e E na J ômega E. Aqui, ó. A entrada, a saída, na verdade, é a própria entrada multiplicado por algo que depende apenas da frequência. Ele não depende mais do N. Ele depende apenas da frequência. Parem, respirem fundo, deem uma olhada e tentem perceber o que eu estou falando aqui. Então, se eu tiver da entrada uma senoide complexa, essa senoide está no tempo. Como é discreto, é N. Se fosse contínuo, seria T. Mas aqui é discreto, é N. Beleza. Se eu aplicar isso no sistema, a gente viu que isso é a convolução, né? A saída vai ser um negócio assim. A entrada, ela está aqui. Vocês estão vendo a entrada? Beleza. E a saída? A saída depende do N? Depende do tempo? Não. A saída só depende da frequência. Certo? Então, isso é o que a gente vai chamar de resposta em frequência. Então, ele é obtida pela convolução da resposta em impulso do sistema com uma entrada correspondente a uma senoide complexa. Certo? Até aí, tudo bem? Então, no fim das contas, aqui está a minha resposta em frequência. Então, se a minha entrada for uma senoide, o que eu vou ter é a senoide na saída. Aqui já vai ser... Aqui já não é convoluída. Vocês estão vendo que a operação aqui não é convolução. A operação aqui é multiplicação. Então, multiplicada pela sua resposta em frequência. Olha que legal. O que aconteceu agora? Aquela convolução que era super cabulosa e tal, ela meio que desaparece. O que aparece aqui é uma multiplicação. Tudo bem que a minha resposta em frequência do sistema ainda tem aquele somatório chato e tal, aquela história toda, que está associado lá com a convolução. Mas se eu tiver a resposta em frequência, eu não preciso mais convoluir com a entrada para obter a saída. Eu posso apenas multiplicar. Multiplicar é infinitamente mais fácil. Certo? Multiplicar dois sinais é infinitamente mais fácil que convoluir dois sinais. Porque para cada valor de N, eu preciso olhar todo mundo, fazer aquelas operações todas, e isso é difícil. Certo? Então, isso aqui tem a ver com o que a gente está chamando de resposta em frequência. Certo? Bom, no final das contas, então a gente pode entender isso, né, que aquele fator de escala não depende do tempo, só depende da frequência, e isso a gente chama de resposta em frequência. No caso de sistemas contínuos, as derivações matemáticas são rigorosamente as mesmas. Então, no final das contas, se eu quiser obter uma saída a uma resposta, a uma entrada que é uma senoide complexa, vale lembrar que o ômega, em vez de ser um maiúsculo, agora é um minúsculo. Detalhes, formalismos do livro, mas é a mesma frequência, o mesmo ômega. O que eu vou obter é isso aqui. A entrada multiplicada pela sua resposta em frequência, que depende apenas do J ômega, depende apenas da frequência. Certo? Então, a derivação é a mesma, ainda assim a resposta em frequência é essa integral ali e tal que a gente viu. Bom, então, se a gente for olhando esse negócio e a gente for lembrando um pouquinho de como é que os números complexos eles funcionam, então, eu tenho a parte real e a parte imaginária de um número complexo.
Então, C é igual a J mais B, parte real, parte imaginária. Eu posso decompor ainda essa parte real e parte imaginária no que a gente vai chamar de módulo e argumento. É como se fosse um outro jeito de representar números complexos, certo? Então, o módulo é o A mais o B ali, e o argumento é o arco tangente de B sobre A e tal. A gente usa muito isso quando a gente fala de engenharia, a gente não usa tanto números complexos dessa forma, a gente usa nessa forma aqui, certo, pessoal? O que vai acontecer? Então, está aqui o A mais JB, na verdade, aqui é BJ. O que eu vou representar é nessa forma aqui. Qual é a diferença? A diferença é que eu vou ter o conceito de amplitude de fase. Isso é uma coisa que aparece muito em eletrônica, aparece muito em controle, vai aparecer muito em vários lugares. Amplitude e fase. Então, a amplitude é como se fosse um módulo, e a fase tem a ver com esse ângulo, né, que é a resposta, que tem a ver com esse argumento de C, do número complexo. Então, se eu pegar o meu sinal, a minha resposta em frequência, eu posso dividir a resposta em frequência em duas partes. A parte de resposta em amplitude e a resposta em fase, certo? Tem a ver com esse comportamento das funções senoidais. Então, basicamente, o que acontece quando eu pego um sistema LTI e aplico na entrada dele uma senoide complexa? A saída vai ser uma senoide complexa, no qual eu vou mexer em duas coisas. Eu vou alterar a amplitude e eu vou alterar a fase. Mas eu não vou alterar a frequência. Certo? Isso pode ser algo assim, tipo, parece meio assim, mas matematicamente é bastante fácil de mostrar isso. Que quando eu aplico no sistema LTI uma entrada complexa, a saída vai ser aquela entrada complexa multiplicado pela sua resposta ao impulso. E o que a resposta ao impulso faz? Ela muda amplitude e fase, mas ela não muda frequência. Certo? Então, a resposta, quando a gente considera, né, a resposta em frequência, é exatamente para cada frequência, o sistema ele vai alterar a amplitude e a fase, mas a frequência ele não vai alterar. Então, o sistema altera a amplitude da entrada e a fase, né? No fim das contas, é isso que acontece com a minha saída. Isso tem umas derivações bem interessantes no livro do Hayek. Quem for mais curioso, quiser entender um pouquinho mais, pode dar uma olhada lá. Mas vamos lá, vamos avançando. Então, utilizando alguns conceitos que não são lá muito comuns e muito amigáveis, que a gente só vai usar eles para entender, assim, não vamos precisar entender eles em profundidade, que é o conceito de autofunção, autocorrelação, que tem relação conceitual com um pouco de autovetores e autovalores, que é um negócio que a gente aprende, acho que em álgebra linear, muita analítica, essas coisas. Mas o que é importante aqui? Que a gente pode expressar os sinais como uma soma ponderada de senoides complexos. Até agora, aquelas derivações que eu mostrei para vocês, eu considerava que a entrada era uma única senoide complexa. Certo? Se eu tiver um sinal de entrada, que ele é uma soma de várias senoides complexas, ou seja, eu estou somando, né, todas elas somadas aqui, por uma constante A de K ali, então eu tenho uma constante, vou somando todas essas senoides. A saída, o que a gente viu? Que ela vai ser a mesma coisa, ela vai ser uma soma da entrada mais a sua resposta em frequência para aquela dada frequência que eu estou analisando, e eu vou obter a saída. Certo? Ou seja, eu consigo generalizar isso. Agora, a entrada não precisa ser uma única senoide complexa. Ela pode ser uma soma de senoides complexas, um monte delas, que quando a gente soma, a gente representa sinais bastante complicados, vamos dizer assim. Bom, e a partir disso, né, então, Fourier fez toda uma construção lá, ele e alguns colegas que estudaram esses conceitos, que a gente vai chamar de representações de Fourier. Então, existem 4 representações de Fourier que dependem basicamente de 2 parâmetros, vamos dizer assim. Um deles é se
o sistema ele é contínuo ou é discreto, e se ele é um sinal periódico ou não periódico. Certo? Então, as relações são mais ou menos essas. Se o meu sinal ele é periódico e a função ela é contínua, a representação de Fourier para esse sinal é o que a gente vai chamar de séries de Fourier. E esse conceito ele é estudado lá em cálculo 2, aqui na Universidade do Rio Grande. Certo? Em outros lugares é em cálculo 13, eu acho, porque a edição semestral é outras divisões. Aqui na FURG, a gente estuda isso em cálculo 2, que entendo que é o cálculo que vocês estão estudando, ou deveriam estar. Certo? Não sei se já estudaram a série de Fourier. Já estudaram a série de Fourier? Beleza. Então, é esse quadradinho aqui. Certo? Esse quadradinho aqui, ele é interessante, tem um monte de utilidades práticas, a gente aprende em cálculo, mas aqui em sinais a gente não vai estudar. A gente vai deixar para cálculo lá vocês estudarem. A gente vai estudar aqui a transformada de Fourier, que ela tem relações bastante estreitas com a série de Fourier, mas ela trata de uma classe de sinais que é mais ampla, que é os sinais não periódicos, certo? Os sinais não periódicos. Então, esses sinais não periódicos a gente vai tratar, a gente vai chamar de transformada de Fourier. Se o sinal for discreto, a gente começa a ter outras representações, que a gente chama de DTFT, que a transformada de Fourier discreta não tem. A sigla vem do inglês, né? Só para lembrar que a sigla vem do inglês, que é Discrete Time Fourier Transform. E as séries de Fourier, que é o Discrete Time Fourier Series, certo? Essas duas, elas são bastante relacionadas e elas deram origem a um algoritmo que a gente chama hoje de FFT, ou Fast Fourier Transform, FFT. E esse algoritmo que ele faz é calcular esse negócio de maneira rápida, certo? No fim das contas, é computacionalmente eficiente lá e tal. A maioria dos softwares tem a FFT, então ela é uma... Hoje se fala, quando se fala das transformadas discretas, se fala, na verdade, em FFT. A pessoa que fala, pô, professor, eu rodei uma FFT para ver e tal, o comportamento do sinal. Não fala Discrete Fourier Transform, fala o nome do algoritmo que é usado para obter a representação discreta ali, da transformada de Fourier. Então, isso aqui também é um assunto que, dependendo do tempo, eu trato com um pouco mais profundidade, ele não está exatamente na ementa da disciplina, mas algumas vezes eu trato. Esse ano, por causa desses vários problemas, não vou me aprofundar muito, mas em vários anos eu já tratei desse assunto. Se tiverem curiosidade, a gente tem uns vídeos tratando desses assuntos aqui, que é a transformada discreta, que é, de fato, a aplicação, né? O algoritmo que usa esses conceitos. Mas, bom, vamos seguir um pouco aqui, vamos falar da transformada de Fourier, esse conceito, sim, bastante importante, e que está na ementa da nossa disciplina de sinais e sistemas. Então, não vai durar mais muito, já estou nessa finaleira. A minha ideia hoje é só introduzir para vocês o conceito de transformada de Fourier. Na próxima aula, que é a última aula antes da prova, eu vou falar desse conceito com um pouco mais de profundidade, das transformadas de Fourier. E aí, esse conceito, então, é praticamente o último que a gente vai tratar antes da prova, né? Então, da prova do segundo bimestre. Mas, bom, seguindo. Então, as séries de Fourier são definidas por sinais periódicos, a gente já falou isso naquela tabela. Já as transformadas são definidas por uma classe ainda mais ampla de sinais, que são os sinais não periódicos. As funções senoidais são funções diferenciáveis, ou seja, eu consigo diferenciar senoides e integrar, por consequência também. Isso implica que essa representação ela vai ter a capacidade de transformar equações diferenciais lineares de coeficientes constantes em equações algébricas ordinárias. Essa característica faz com que ela seja muito útil em cálculo. No fim das contas, em cálculo, a gente usa uma variação, a gente estuda lá em cálculo, uma variação da transformada de Fourier, que é a transformada de Laplace.
ela é como se fosse uma espécie de simplificação da transformada de Fourier, e ela é, de fato, mais utilizada, sobre o ponto de vista prático, a transformada de Laplace. A transformada de Fourier ela é matematicamente mais elegante, mas praticamente ela é um pouquinho mais complexa. Então, a transformada de Fourier, qual é a consequência da transformada de Fourier? Ela torna a operação de convolução em uma multiplicação simples. Então, a consequência disso é que, no tempo, eu preciso convoluir a entrada pela resposta ao impulso, para obter a saída. E se todo mundo tiver no domínio da frequência, se todo mundo for representado como senoides complexas, essa operação de convolução, com aquele asterisco, o famoso asterisco, ele vira o nosso pontinho, que é a multiplicação. A multiplicação é uma operação matemática muito mais simples, certo? A convolução ela precisa fazer somas de multiplicações e a multiplicação é só uma multiplicação. Então, ela é bastante mais simples. E essa característica de converter equações diferenciais, que são bastante difíceis de ser resolvidas, em equações algébricas, traz uma utilidade extra, que está além até do domínio da disciplina de sinais e sistemas, que é trabalhar com equações algébricas. Equações algébricas que a gente aprende lá desde a terceira série, lá, sinal de igual, joga para um lado, joga para o outro, faz multiplicação e tal. Integrais e derivadas já são mais difíceis de obter. O zero da função é muito mais difícil, etc. Bom, vamos lá. Então, vamos avançando. Então, a transformada de Fourier para sinais contínuos, então nós estamos falando de transformada de Fourier, a gente falou de sinal contínuo. Quando a gente fala de transformada de Fourier de tempo discreto, a gente fala de sinais discretos. Aqui é sinal contínuo. Se parece muito com cálculo, né? Então, a transformada de Fourier, esse Fzinho estilizado aqui, na verdade, é eu converter um sinal qualquer, um x de t, num x de j ômega aqui, onde ômega é a frequência e j é o meu número complexo. Então, isso vai permitir eu expressar esse sinal x de t, o que não era possível com a série de Fourier, como este cara aqui. Então, a transformada, o que é a transformada de Fourier? Essa aqui é a transformada, bom, a gente tem a equação de síntese e a equação de análise. Essa equação é que, dado um sinal no domínio da frequência, eu obtenho o meu sinal no domínio de x, no domínio do tempo, né? Então, vai ter um fator de correção aqui de 1 sobre 2π. Vocês podem deixar ele aqui meio stand-by, ele não é tão crítico. O que é importante? Importante essa parte, que, na verdade, eu consigo representar o meu sinal no domínio do tempo como uma integral, eu consigo transformar, né? Não representar, mas transformar, como uma integral do sinal no domínio da frequência multiplicado por E na JT lá. E agora aparece o T aqui, olha que legal. Então, eu estou no domínio da frequência, mas aqui aparece o T. Então, o T e a frequência, aqui dentro dessa integral, eles conversam. Mas qual é o meu operador aqui? Eu estou integrando em qual domínio? No domínio da frequência. Por mais que apareça o T aqui, eu estou no domínio da frequência. Certo? Então, aqui a gente tem a equação de análise, aqui a gente tem a equação de síntese. Então, como é que eu obtenho? Eu posso fazer a operação inversa. Vale lembrar que a operação inversa não tem aquele coeficiente lá, 1 sobre 2π, que aparece lá. Mas, para mim obter, então, a minha resposta, ou o meu sinal no domínio da frequência, não é a resposta do meu sinal, resposta de frequência, mas para mim obter o meu sinal no domínio da frequência, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu sinal x de t de entrada lá e vou multiplicar por E na j ômega t e fazer essa integral. Na hora que eu resolver essa integral, eu vou obter o meu sinal no domínio da frequência. E se eu realizar aquela integral de novo lá, eu vou voltar para o domínio do tempo. Então, ela é uma operação intercambiável. Eu consigo sair do domínio do tempo, em que o tempo é referência, e consigo passar para o domínio da frequência, em que a frequência é a referência. Certo? Então, aquela primeira equação lá de cima, que a gente chama de síntese,
também conhecida como transformada inversa de Fourier, ou seja, a partir do domínio da frequência eu volto para o domínio do tempo. A transformada de Fourier, dada por essa equação aqui, e é conhecida como equação de análise. Então, ela é bastante útil para mim entender um sinal no comportamento na frequência. Ela tem aplicações matemáticas que operação de convolução complexa vai acabar virando operação de multiplicação, equações diferenciais vão virar equações algébricas, isso é bastante interessante. Então, no fim das contas, em cálculo, essa é mais útil. Aqui é muito mais para análise de sinais e sistemas. Essas integrais, a convergência dessa... O que é a convergência de uma integral? É basicamente saber o comportamento dela. Essa integral, essas integrais aqui, é possível mostrar que essas fórmulas são válidas para uma classe bastante ampla de sinais de duração infinita. Para os sinais de duração finita, a gente sempre tem ela, mas se o sinal tiver duração infinita, com a integral de um sinal infinito, na teoria, ele vale infinito, então ela não é útil, mas eu consigo, a matemática consegue mostrar para vocês que para vários sinais que são, inclusive, infinitos, a gente tem a sua transformada finita. Então, isso é bastante legal. Então, aqui, vou entrar numa parte final, literalmente, dessa aula, que eu vou falar de 3 exemplos. Eu vou pegar 3 sinais no domínio do tempo e a gente vai converter e entender eles no domínio da frequência. O primeiro sinal que eu vou mostrar é uma exponencial. Ele não é uma exponencial normal, por quê? Porque ela está multiplicada por um degrau. Esses exemplos aqui, eu peguei de uma apostila, que eu sempre coloco no AVA lá, e vou colocar, que é de um professor português. E como eu comentei lá no início do curso, que ele, em vez de chamar de... Como é que é? Impulso, que é o delta, o U, que é o degrau, o R é a rampa, ele chama de U0, o degrau ele chama de U1 e a rampa ele chama de U2. Ele dá um nomezinho um pouco diferente. Então, vocês vão ver que vai aparecer o U1 ali. O que é o U1, professor? É o degrau convencional. O U0, o que é o U0? É o impulso, certo? E assim por diante. Então, ele vai ter, basicamente, aqui, ela é uma exponencial multiplicada por um degrau. Então, ele vale 0, 0, 0, e depois aqui ele vale exponencial, que vai decaindo até o infinito. Certo? Então, no fim das contas, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que resolver aquela integral ali. Então, pensando na equação de análise, eu vou resolver aquela integral. O que vai acontecer? Qual é a consequência daquele degrau lá? Aquele degrau vai mudar o intervalo de integração de menos infinito para mais infinito, de 0 a mais infinito. Ah, por que, professor? Porque o degrau, para valores negativos, ele vale 0. E quanto é 0 vezes qualquer coisa? 0. E quanto é a soma do monte de 0? 0. Então, o que é importante é de 0 a mais infinito. Beleza? Então, eu vou ter as duas exponenciais, o meu sinal de entrada, o meu U de t, e o meu exponencial de menos j ômega t, que é a componente do Fourier. Se eu integrar essa equação aqui, a gente pode, inclusive, fazer aqui no quadro essa integral. Vamos achar aqui. Cadê? Aqui. Pode integrar aqui. Vamos fazer uma integralzinha aqui só para a gente ficar esperto. Mas, no fim das contas, o que a gente tem? Eu quero integral de 0 a mais infinito, de e na menos at, que multiplica e na menos j, ômega t, dt. Certo? Então, isso aqui vai ser igual a quê, pessoal? Vai ser igual a integral de 0 a mais infinito da exponencial na menos a menos j ômega t dt. Certo? Lá em cima eu botei a formulazinha da integral, né? Então, a gente viu que a fórmula da integral lá, então, a integral de e na menos a x é 1 sobre a. Quem é o a?
esse termo aqui é o meu A, né? Então, vai ficar 1 sobre menos A menos J ômega, que multiplica quem? A própria exponencial, E na menos A na menos J ômega, T, o intervalo variando entre 0 e mais infinito. Certo? Tudo bem? Então, isso aqui vai ser igual a quê? 1 sobre menos A mais J ômega, que multiplica, certo? E, bom, quanto vale a integral? Essa exponencial na mais infinito? A exponencial na mais infinito, aqui no desenho anterior, a gente pode fazer as contas, mas a gente vai ver que a exponencial, essa exponencial, ela tende a zero. Então, lá no mais infinito, essa exponencial vai valer 0, então vai ser 0 menos 1 vezes esse cara aqui, então vai ser, aqui vai valer 1, certo? Então, esse cara aqui dá 0, E na 0 vale 1, e E na infinito aqui, como tem esses menos aqui, isso vai acabar fazendo ele convergir para 0. Então, vai ser 0 menos 1, isso aqui vai ser igual a menos 1, que multiplica 1 sobre menos A mais J ômega, isso aqui é igual a 1 sobre A mais J ômega, que é, de fato, o que está aqui. Certo? Então, aquela integralzinha, ela vale 1 sobre 1 mais J ômega. Certo? Então, consequência a gente teve de passar do domínio do tempo para o domínio da frequência. Eu saí de uma exponencial, que é um sinal pouco amigável, né? Um sinal mais difícil, por mais que a integral e as derivadas dele sejam ok de resolver, ele é um sinal mais pouco amigável, e eu passei, então, para uma operação, para um sinal aqui que ele é bastante mais amigável, uma divisão aqui, um polinômiozinho simples. Então, no fim das contas, isso ajuda muito a gente a realizar operações matemáticas, certo? Então, essa é uma das utilidades da transformada de Fourier, certo? Alguma dúvida em relação a essas continhas que, na verdade, estão ali, né? Eu só refiz elas aqui no quadro. Vamos para um outro exemplo, que é o exemplo 3. Era para ser o exemplo 2, mas eu chamei de exemplo 3. Acho que esse que vem o exemplo 3 lá do material do professor português. Então, agora eu vou pegar um sinal um pouco diferente. Em vez de pegar um sinal exponencial, eu vou pegar um sinal que ele é um sinal que a gente chama um sinal quadrado, certo? Então, ele vale 1 entre menos A e A e 0 para todos os outros valores. Então, está ali o meu carinho. Como é que eu faço isso, professor? Bom, basicamente eu vou resolver essa integral aqui que a gente viu, que é a integral da transformada de, então, que é o x na J ômega, é igual à integral de menos infinito a mais infinito do x de t e na menos J ômega t dt. Essa aqui é a equação da transformada de Fourier. Então, dado um x de t aqui no domínio do tempo, eu obtenho o meu xão J ômega aqui no domínio da frequência. Então, basicamente, tem que resolver essa integral. Certo, pessoal? Então, vamos fazer a integral desse outro aqui. Ela é uma integral que ela é um pouquinho mais chata, certo? Na verdade, a integral ela é fácil de fazer. O que muda é que os domínios eles não são de menos infinito a mais infinito. Nesse caso, quais são os domínios válidos? De menos A até mais A. Então, a minha integral vai ser a integral de menos A mais A. O meu x nesse intervalo vale quanto? Vale 1. Então, vai ser 1 vezes a exponencial de menos J ômega t. No fim das contas, eu tenho que resolver essa integral aqui. Essa integral a gente já sabe resolver, está lá em cima, a equaçãozinha bastante simples de resolver. Ela vai ficar no domínio entre A e menos A. Certo?
Se eu pegar e multiplicar o tempo agora por A e menos A, eu vou obter essa equação aqui. Certo? Então, essa equação é a resposta daquela transformada ali, que, na verdade, se eu tiver um sinal, que ele é um sinal, vamos chamar quadrado, ou um sinal bem comportado, composto por constantes, no domínio do tempo, o que vai acontecer no domínio da frequência? Ele vai virar umas exponenciais no domínio da frequência. Estão vendo aqui? Aqui é no domínio da frequência. Então, um sinal que ele é bem comportado no domínio do tempo, lá no domínio da frequência, ele vai virar umas exponenciais. E o que a gente viu no exemplo anterior? Que se ele fosse um sinal exponencial no tempo, lá na frequência ele era um sinal mais bem comportado aqui, um sinal polinomial, vamos chamar assim, certo? Então, essas relações que a gente começa a entender. Existe uma certa dualidade desse negócio, a gente vai ver as propriedades na aula que vem, mas a gente vai ver que, na verdade, uma operação de um lado é equivalente a uma operação de outro. Então, uma coisa que a gente viu é que uma operação de convolução no tempo, a gente vai ver isso, né? Eu comentei, mas a gente vai ver com mais detalhes. Uma convolução no tempo, ela vai virar uma operação de multiplicação na frequência. Pô, isso é legal. Por outro lado, se eu tiver uma convolução na frequência, ela vira uma multiplicação no tempo. E essas relações, elas começam a acontecer. Então, um sinal exponencial no tempo vira um polinomial na frequência e um sinal constante ou polinomial lá no domínio da frequência, no domínio do tempo, vira umas exponenciais no domínio da frequência. Bom, então a gente chegou aqui nessa equação. A gente pode até dar uma passada face a face aqui, né, que a gente chegou nessas equações aqui. Vamos dar uma passadinha. No fim das contas, vai ser bem parecido. O que vai mudar é que agora vai ser de menos A até mais A, e aqui o meu sinal vale 1. Então, isso aqui vai ser igual a quê? Vamos de novo. Então, o A, né? O A é esse cara aqui agora, não preciso nem me perguntar muito, então vai ser 1 menos J ômega, que multiplica a exponencial desse cara. Exponencial de menos J ômega T no intervalo de A menos A. Certo? Isso é esse integral. Então, vai ficar 1 sobre menos J ômega, que multiplica E na menos J ômega A, menos E na menos J ômega menos A. Isso aqui vai ser 1 sobre menos J, que não é A, né? Aqui é E na menos J ômega A, menos E na mais J ômega A. Certo? Então, ali ele só botou, em vez de botar o A no fim, ele bota o A no início. Mas no fim, o que a gente tem é essa operação. Como eu tenho um sinal de menos aqui, eu posso inverter tudo. Vai ficar E na J ômega A menos E na menos J ômega A sobre J ômega. Certo? Então, esse menos estava antes, menos aquele cara. Esse sinal de menos aqui, ele vai trabalhar com aquele lá e vai inverter todo mundo. Então, vai ficar E na AJ ômega aqui, ou eu botei J ômega A, ali ele bota A ômega J, menos a parte negativa. E na menos A ômega J, sobre o J ômega aqui embaixo. Certo? Se eu aplicar propriedades de senos e cossenos, a gente consegue obter aquela versão simplificada ali. A gente pode realizar essa operaçãozinha. Então, baseado na nossa propriedade de Euler lá, eu consigo chegar nessa cara aqui, basicamente usando aquilo ali. Então, usando a propriedade de Euler e usando a relação que o seno de um ângulo é igual a menos o seno de menos o ângulo e o cosseno de um ângulo é igual ao cosseno de menos o ângulo. A gente consegue chegar naquele 2 senos ali. Bom, no fim das contas, o meu sinal, ele vai ser o meu sinal na J ômega. Então, aqui foi no domínio da frequência. Vocês estão vendo que eu estou no domínio da frequência, não mais no tempo?
Então, eu estou representando este sinalzinho aqui, ó. Esse sinalzinho, ele está ali, certo? Esse é o meu comportamento do meu sinal na frequência, certo? Vocês podem ver que ele fica um sinal mais complicado do que aquele meu sinal original. Por que isso? Da onde, professor, que surge esse monte de frequência que elas se estendem, elas vão embora? Eu tenho frequências espalhadas ao longo de todo o domínio da frequência. Aonde é que tem essa frequência? Aonde que nesse sinal está essa frequência tão complicada? Ela está nas descontinuidades. Então, para mim, representar uma descontinuidade, aquela minha quebra que eu tenho ali no domínio do tempo, eu preciso de infinitas frequências para representar aquela descontinuidade. Com o tempo, né, a gente ganha um certo feeling, um certo entendimento do comportamento dessas frequências, mas no fim das contas, o que a gente tem é isso, pessoal. Então, um sinal bastante simples, por mais que ele tenha uma descontinuidade, aquela descontinuidade, para ser representada no domínio da frequência, ela precisa de infinitas frequências, e é o que estou mostrando aqui. Então, eu preciso dessas infinitas frequências aqui para representar aquele comportamento. A versão modular, o módulo, aqui é o sinal completo, e ali é o módulo que eu estou representando. Como ele é um sinal... Bom, então, aqui está representado o meu sinalzinho. Então, para a aula de hoje, pessoal, quero mostrar esses dois exemplos, que é um exemplo de uma transformada de um sinal bastante simples, sinal exponencial, e um exemplo de uma transformada de um sinal quadrado, também bastante simples, e as suas transformadas. O sinal exponencial tem uma transformação polinomial bastante simples, já o sinal quadradinho tem uma transformação, não vou chamar de super complicada, mas com umas exponenciais um pouco mais difíceis aqui. E o comportamento dinâmico, o comportamento desse sinal, ele é mais oscilatório, né? Ele é representado por uma quantidade bem maior de frequências. Certo? E aí, pessoal? Entendido? Certo. Aquele 2 saiu daquela relação ali. Sai das duas relações. Vamos. Rapidinho a gente consegue. Então, vamos lá. Vamos fazer, então. Quem é o meu E na J ômega A? Isso vai ter essa parte aqui, né? Vamos pegar primeiro essa parte, depois a gente pega essa parte aqui. Quem é esse cara aqui? Pela relação de Euler, aqui, ele vai ser o cosseno de ômega A mais J, o seno, né? O seno de ômega A. Certo? E quem é o E na menos J ômega A? É igual ao cosseno de menos WA mais J seno de menos WA. Beleza? Então, pela relação de Euler, eu sei esses dois caras. Então, deixa eu dar um pause aqui. Então, gerei pela relação de Euler o cosseno e o seno da primeira parte, o cosseno e o seno da segunda parte. Então, essa equação aqui vai virar quem? Cosseno de WA mais J seno de WA menos o cosseno de menos WA menos J o seno de menos WA. Beleza? Isso tudo sobre J1. Beleza? Bom, aí a gente tem as propriedades de cosseno de alguma coisa é igual ao cosseno de menos alguma coisa. Logo, esse cara aqui, ele é igual a esse cara aqui. Só que um é menos o outro, então ele se corta. Certo? Então, cosseno de um ângulo é igual ao cosseno de menos o ângulo. Então, esse e esse são iguais, um menos eu é igual a zero. Então, se corta. Isso aqui vai ficar igual a J seno de WA menos J seno de menos WA.
sobre JW. Certo? O que eu posso fazer com os J's? Então, o J se corta, então vai ficar seno de WA menos seno de menos WA sobre W. Certo? O que vai acontecer? Qual é a propriedade que eu tenho do seno? Então, o seno de um ângulo é igual a menos o seno de menos o ângulo. Certo? Então, o seno de um ângulo é igual a menos... Bom, está no mesmo. Mas vamos converter... Ele converteu esse daqui. Eu podia converter esse daqui. O resultado é o mesmo. Mas vamos lá. Então, o seno... Então, ele diz que... Qual é a propriedade que ele vai usar? De que o seno de um ângulo é igual a menos o seno de menos o ângulo. Certo? Então, o seno de menos o ângulo é igual a menos o seno do ângulo. Certo? No fim das contas, é a propriedade que ele vai usar. Então, vai ser o seno de WA. Menos com menos vai dar mais o seno de WA sobre W. Isso aqui equivale a 2 seno de WA sobre W. 2 seno de WA sobre W. Certo? Chegamos no mesmo lugar.